O trem que já foi importante meio de transporte no Brasil, e o Heródoto Barbeiro mais cedo falava que São Paulo também, né, tinha trens por aqui. O Heródoto, é um meio de transporte que foi abandonado, agora a gente está tentando recuperar esse tempo perdido, correndo atrás do prejuízo, como diz o ditado popular, né, Heródoto? Exatamente, Roberto. E uma informação interessante é o seguinte: nós estamos comemorando 471 anos de São Paulo. E São Paulo tem a sua história da cidade do estado ligado violentamente à ferrovia, sem dúvida. Mas ferrovia hoje não é só mais uma questão da cidade de São Paulo, é das grandes cidades brasileiras. Estou falando dessa de longo curso que o ministro acabou de falar aí. Estou falando para as grandes cidades brasileiras, onde você tem transporte ferroviário de trilho, trem e metrô. É isso que as cidades brasileiras precisam, trem e metrô, e a gente vê que algumas delas estão investindo em Belo Horizonte, em São Paulo, tem no Recife, por aí afora. Mas qual é a importância que isso recebe da ferrovia com as cidades? Quem está aqui conosco é o engenheiro José Manuel Ferreira, da Ferro Frente. Zé Manuel, muito obrigado aqui por atender o jornal Nova Brasil. É um prazer, Heródoto, estar com vocês aí no Jornal Nova Brasil e neste dia importante, nessa época tão importante para a cidade de São Paulo. É isso que você falou, as cidades precisam de mobilidade e o transporte em cima de trilhos oferece isso. É necessário, mas é preciso que a gente rompa algumas dificuldades, viu? Por exemplo, pode citar para a gente algumas das dificuldades para que o trilho possa substituir o ônibus nas cidades e grandes cidades do nosso país? Nós não temos transporte de trilhos para valer nas cidades em grande quantidade. Aqui em São Paulo temos muito pouco metrô. A CPTM tem feito um serviço, mas é uma linha férrea adaptada para o transporte de passageiros. É preciso investir, mas não é só investimento. Nós precisamos romper certas barreiras. Por exemplo, o grande inimigo da ferrovia foi a rodovia durante muito tempo, o Brasil rodoviarista. Hoje é uma espécie de duopólio. Quem manda na ferrovia não deixa a ferrovia progredir. Nós temos que enfrentar isso. Não adianta falar de projetos, eu acho bacana, esse governo está tentando fazer alguma coisa, é meritório, tem gente séria lá, estudando, trabalhando, mas nós precisamos romper com isso. Porque se o dono do trilho só deixa passar no trilho quem ele quer, você tem dificuldade de toda sorte. Porque a concessão foi vertical. Não é assim, o Estado toma conta do trilho, como deveria ser, e opera operador independente em cima do trilho. Não. O sujeito recebeu a concessão, é dono do trilho, faz o que quer. Aí tem o tal do direito de passagem, ele exige uma tarifa, uma coisa absurda, e ninguém passa por ali, é caminhão para cá, caminhão para lá, etc. Agora, Zé Manuel, na sua avaliação, o transporte público sobre trilho nas grandes cidades, me lembro principalmente de Rio de Janeiro e São Paulo, sempre foram estatais. E aos poucos me parece que ele está sendo privatizado, ou pelo menos algumas linhas estão sendo privatizadas no Rio e em São Paulo. Isso é uma tendência para as cidades brasileiras ou o Estado vai continuar firme também no transporte de passageiro e não só de carga, como a gente ouviu agora há pouco? Nós defendemos que o Estado permaneça firme como não operador da linha, mas como quem tem o domínio de quem vai circular em cima da linha. Nós não entendemos o Estado querer ficar fora disso e privatizar tudo de uma maneira que o modelo de concessão precisa ser revisto. O modelo não pode ser um modelo em que o particular se apropria do público. E que a gente lá atrás, há muito tempo atrás, nós transformamos ou transferimos do Estado para a empresa privada, para grupos privados, na época ainda do governo Fernando Henrique, e achamos que ficou tudo bem, não ficou, houve um retrocesso. Então, para você sair disso, você precisa de investimentos, mas não é investimento a qualquer preço. Nós temos que ter que, efetivamente, o Estado tenha a sua capacidade de regular tudo isso, organizar de alguma forma tudo isso, mas deixar o empresário fazer a operação. Aqui no metrô de São Paulo tem acontecido aberrações. Você está vendo privatização, quem está dando aí. Chamaram uma empresa, nós temos a linha 17 do metrô, que está parada até hoje. Eles estão fazendo uma obrinha aqui, uma obrinha ali, um pedacinho aqui, mas não resolve isso de vez. A linha 17 que liga o aeroporto, até antes do aeroporto, até a região do Morumbi, pode chegar até Paraisópolis. Isso é um exemplo claro de como é que o transporte
na grande cidade deve funcionar. Nós estamos trabalhando muito mal nisso. Agora, José Manuel, você lembrou do rodoviarismo, que é um dos grandes inimigos do transporte ferroviário. Isso aconteceu também nas grandes cidades brasileiras, onde o transporte de ônibus é o transporte mais importante em todas as cidades, com a poluição que esses ônibus provocam, principalmente movidos a diesel, e nós temos ódio do trilho. Por exemplo, algumas cidades brasileiras, não é do seu tempo, mas é do meu, tinham bondes. E os bondes eram considerados o avanço do atraso. E hoje a gente olha para algumas cidades do mundo, não só na Europa, fora da Europa inclusive, e a gente vê bonde para todo lado. O que aconteceu? O que aconteceu, bom senso, Heródoto, porque veja, o bonde não é culpado disso. Nós temos hoje o VLT, que é uma espécie de bonde. Um bonde mais moderno, é um veículo leve sobre trilhos. É uma solução que põe o transporte ao nível da visibilidade urbana. Né? As pessoas percebem, eu vejo aqui na região da Baixada Santista, funcionando, a gente vê isso acontecendo. Agora, o que houve é que naquela época do bonde, logo depois veio o rodoviarismo. A ideia era dizer que tinha que construir rodovias. O Brasil ia crescer. Leonardo, vê se ele quer falar. O Leonardo quer perguntar. Oi. Não sei se vocês estão me ouvindo. Pode prosseguir, naquela José. época, a ideia era o seguinte. Naquela época, a coisa era assim, vamos construir estradas. Né? Vamos construir estradas que aí o Juscelino disse que agora o Brasil ia engrenar. Quer dizer, usou a ferrovia para construir Brasília, mas depois abandonou a ferrovia. Então o trilho, e eu era novinho quando eu vi o trilho funcionar, porque eu nasci no Brás, né, nessa região industrial de São Paulo, e o trilho passava lá, eu vi acidente com o trilho, eu fiquei traumatizado e fui depois verificando quanto isso tinha penetrado no meu coração, quanto de paixão eu tinha. Depois veio a Dona Irã, o Trem das 11 e tudo isso que a gente pode aqui lembrar com saudade e com determinação. O trem é o futuro e não o atraso. É mais limpo, é mais rápido, muitas vezes, tira o congestionamento, emite muito menos gases de efeito estufa, e nós, nesse momento abestalhado que o mundo está aí vendo o sujeito querer voltar a usar petróleo lá nos Estados Unidos, dessa forma, que parece uma loucura coletiva, e tem gente aplaudindo isso, nós temos soluções bacanas, porque nós temos aqui uma matriz energética muito boa e podemos ter uma boa matriz de transportes. Nós temos que desconcentrar com urgência o transporte. A cidade de São Paulo lota o congestionamento nas grandes cidades também. Caminhões de pequeno porte, caminhões de médio porte circulando. Nós temos que resolver isso. Temos que ter um transporte não só de passageiros, mas também um transporte de cargas para as cidades. Transporte, sabe, aquele espécie de rodoanel, ferroanel, funcionando para a roda. José Manuel, queria agradecer a sua gentileza em atender aqui o Jornal Nova Brasil. Tá bom, muito obrigado. Um abraço, foi um prazer. Muito obrigado. Aqui é José Manuel Ferreira, que é engenheiro e presidente da Ferro Frente, ligando então aqui a questão do transporte público às nossas grandes cidades, e o Museu Bote é indiscutivelmente o aniversário de São Paulo, onde morava a Dona Irã Barbosa. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Sinto muito amor, mas não pode ser. Já já nós voltamos com outras notícias de todas as cidades do nosso país.